As geleiras diminuíram. O gelo nos rios e lagos está se dissipando mais cedo. As áreas de plantas e animais mudaram e as árvores estão florescendo mais cedo. As ondas de calor causadas pelo aquecimento global estão mais longas e frequentes e apresentam vários riscos preocupantes para o meio ambiente, para a nossa vida e para o nosso futuro. Meu nome é Matheus Prior e hoje vou falar e informar tudo o que você precisa saber sobre o aquecimento global. Bom, primeiro vou começar falando sobre as indústrias e como elas têm sua parte e efeito no aquecimento global. Apesar de elas serem essenciais para a vida humana, as indústrias e o meio ambiente estão em grande disputa, pois os meios de produção atuais causam grandes impactos ambientais que acabam repercutindo na fauna e flora. De todas as fábricas responsáveis pelos danos ambientais, o setor de petróleo lidera o ranking. Além de contaminarem o ar na produção dos derivados do petróleo e seu consumo, as indústrias petrolíferas usam técnicas para a detecção do petróleo, que causam o desequilíbrio na vida aquática, e ainda há casos de vazamentos, que são responsáveis por destruírem a vida marinha e outros seres vivos que dependem das águas para sobreviver. Para que isso deixe de acontecer, é necessária a divulgação de ideias e a implementação de prática de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, em resumo, se caracteriza pela busca de meios para suprir as necessidades da sociedade atual, sem comprometer as gerações futuras. Trata-se de atitudes que garantam que possamos continuar produzindo bens de consumo sem que a natureza seja prejudicada. Para que isso aconteça, é necessário que haja uma harmonização entre as atividades econômicas, produtivas e sociais. As indústrias necessitam trabalhar para buscar meios de produção que poluam menos, sem eliminar dejetos nos mares e rios, por exemplo. O impacto ambiental causado pelo desenvolvimento humano também gera mudanças climáticas, as quais podem trazer prejuízos na agricultura, pecuária, geração de energia e também para o PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os valores e bens e serviços produzidos no Brasil. Com a diminuição nos impactos ambientais, redução de emissão de gases poluentes na atmosfera e a preservação do meio ambiente, teremos uma garantia que a economia brasileira prospere nas próximas décadas, como apontam os pesquisadores da rede de especialistas em conservação da natureza. O climatologista Carlos Nobre alerta a importância de se cumprir o Acordo de Paris, que visa frear as emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável. Caso contrário, o Brasil deixaria em pouco tempo de ser a potência agrícola que é hoje. Se a temperatura subir entre 3 e 4 graus, o Brasil não terá mais condições de manter uma expressiva produção agrícola. Talvez apenas a região do sul tenha alguma condição. A pecuária também vai cair muito, declara o cientista Carlos Nobre. As mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento global passaram a vigorar com grande visibilidade na mídia e em fóruns de discussões. Seus efeitos começam a ser sentidos em grande parte do mundo. As consequências para a economia obrigarão o homem a inventar um novo modelo econômico e de negócios. E terá que ser rápido. O aquecimento global pode gerar estagnação ou desaceleração do crescimento econômico e elevação de preços em todo o mundo. Uma das primeiras e mais drásticas consequências será o aumento do protecionismo global, trazido com o aumento das regulamentações que os países, principalmente os desenvolvidos, serão obrigados a fazer com o objetivo de frear as mudanças climáticas. Isso trará aos países em desenvolvimento muitas dificuldades para exportar seus produtos se não investir em modos de produção sustentáveis. Um acordo internacional entre os integrantes da Organização das Nações Unidas, ONU, foi assinado em Paris com o objetivo de reduzir a emissão de gases causadoras do efeito estufa e, consequente, o aquecimento global. Esse protocolo traz diretrizes para amenizar os problemas ambientais causados pelo efeito estufa e diminuir o aquecimento global. De acordo com o protocolo, as nações que se comprometem a reduzir a emissão de gases de efeito estufa devem seguir 3 mecanismos que irão auxiliar esses países para que conseguir chegar na meta que desejam. E esses são
o aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia, redução gradual ou eliminação de incentivos fiscais, isenções tributárias, subsídios para todos os setores emissores de gases de efeito estufa que sejam contrários ao objetivo do protocolo, que estimulem as reformas adequadas em setores relevantes, objetivando a promover políticas e medidas que limitem ou reduzem emissões de gases de efeito estufa. Ele é um acordo que visa influenciar outros países a reduzirem seus impactos no efeito estufa, pois com isso países desenvolvidos ajudariam esses países que querem reduzir o aquecimento global fazendo acordos econômicos. Outro aspecto negativo que afeta o aquecimento global é a emissão de gás metano, ou seja, um gás incolor e sem cheiro que pode ser amplamente encontrado na natureza. Ele apresenta baixa solubilidade em água e quando em contato com o ar, seu potencial explosivo se torna bem grande. Cerca de 60% da produção de metano no mundo é produzido pelos humanos, principalmente nas áreas da agricultura e pecuária. Porém, existem outras fontes de gás. Algumas dessas fontes são decomposição do lixo orgânico, aterros sanitários e lixões, metabolismo de certos tipos de bactérias, vulcões de lama, extração de combustíveis minerais, principalmente petróleo, e a produção de combustíveis fósseis, gás e carvão. Também temos a queima de combustíveis fósseis, onde entra os veículos. Alguns efeitos do gás metano são que, por um lado, ele é uma excelente fonte de energia sustentável. Por outro, o gás metano é um grande inimigo do meio ambiente, já que é um dos agentes que mais contribuem para a formação do efeito estufa e para o aquecimento global. Os efeitos do gás metano no ser humano estão associados à sua saúde, bem-estar e, uma vez inalado, pode acarretar problemas como asfixia, perda de consciência, parada cardíaca e, em alguns casos mais extremos, danos no sistema nervoso. Entretanto, a emissão de gás metano pode ser controlada, o que, por sua vez, demanda muito trabalho. Nas atividades pecuárias, pesquisas apontam que a solução mais eficaz para o controle da emissão de metano na atmosfera está ligada à diminuição dos ciclos e da produção a medidas que minimizem a produção de gás metano provenientes dos processos de gestão dos animais, como, por exemplo, a melhoria da dieta dos gados, pois uma melhor nutrição dos animais diminui a carência de nutrientes e a melhoria dos pastos para a fertilização adequada dos solos. Há também a produção de CH4, que provém do lixo. A prática adotada por alguns aterros de queimar o metano gerado já é uma opção para seu controle, uma vez que, nesse processo de combustão, o gás metano se transforma em dióxido de carbono, um componente mais fácil de ser sequestrado da atmosfera. A economia é outro fator importante quando falamos de aquecimento global. Por exemplo, explorar a floresta amazônica para extrair seus recursos pode trazer muitas vantagens para a economia, pois a floresta é rica em minérios e certas plantas com poderes medicinais lá existentes. Porém, sua exploração sem controle pode gerar expansão do desmatamento, das queimas e do tráfico de animais silvestres, causando um desequilíbrio ambiental com graves consequências para a humanidade, que por sua vez vai consumir mais recursos financeiros para corrigir. O desmatamento pode até ter como vantagem o dinheiro ganho com a venda de terrenos desmatados para a agropecuária ou construção de moradias, venda de madeira das árvores desmatadas e a venda de minérios valiosos. Porém, o custo financeiro do impacto ambiental será maior que gerado pela terra fácil. Uma alternativa seria a aplicação de incentivos para a utilização da agropecuária intensiva, que aumenta a produtividade e qualidade sem a necessidade de grandes áreas. Por fim, temos a camada de ozônio. Em volta da Terra há uma frágil camada de gás chamado ozônio, O3, que protege os animais, planetas e seres humanos dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Há evidências científicas de substâncias fabricadas pelo homem, como o gás CFC, usado em sprays, estão destruindo a camada de ozônio, ou seja, criando buracos nessa camada. Em 1977, cientistas britânicos detectaram pela primeira vez a existência do primeiro buraco na camada de ozônio sobre a Antártica. Desde então, tem-se acumulado registros de que a camada está se tornando mais fina em várias partes do mundo, especialmente as regiões próximas ao Polo Sul e recentemente do Polo Norte.
A redução ou falta dessa camada fez com que grande quantidade dos raios ultravioleta atinjam a Terra, podendo comprometer o processo de fotossíntese, impactando o sistema nutritivo das plantas e seu crescimento. Os gases que causam a diminuição da camada de ozônio e o aumento da quantidade de raios UV também contribuem para o efeito estufa, contribuindo assim para a aceleração do aquecimento global. Também temos alguns impactos relacionados à Groenlândia. A Groenlândia está derretendo mais rápido que nos últimos 12 mil anos, e o aumento da perda de seu manto de gelo pode, sozinho, elevar o nível do mar em 10 centímetros até 2100. Estudo publicado na revista científica Nature, nesta quarta-feira, diz que o gelo da Groenlândia está derretendo mais rápido do que em qualquer momento dos últimos 12 mil anos, desde a última era do gelo. Além de afetar o ecossistema, o nível do mar deve aumentar e impactar as correntes oceânicas. O derretimento pode se intensificar ainda mais e atingir uma taxa 4 vezes maior do que nos últimos 12 séculos. O extenso do manto de gelo diminuiu, voltando a se acumular lentamente nos últimos 4 mil anos. Contudo, o derretimento atual reverte ao padrão. Se o aquecimento global continuar, a camada de gelo desaparecerá por completo nos próximos 1000 anos. E para concluir ainda mais nosso trabalho, temos alguns especialistas que concordaram em participar do nosso documentário e segue as entrevistas agora. Bem, primeiro temos a Luciana. A Luciana, ela é doutora em Ciências de Engenharia Ambiental e ela também é professora de Gestão Ambiental do Instituto Federal de Brasília. Então vamos para a primeira pergunta. As empresas brasileiras, de modo geral, estão cumprindo as suas duas principais metas da Conferência do Rio+20? Bom, nas últimas décadas, as empresas começaram a se preocupar um pouco mais com essa situação. Não só pelas leis e regulamentações, mas principalmente pela pressão exercida pela sociedade civil. O tema deixa de ser falado somente pelos especialistas e chega também a toda a sociedade brasileira. Então vemos um avanço, mesmo que tímido, em ações voltadas para o desenvolvimento sustentável e economia verde. Só para citar algumas ações, nós temos a questão da energia renovável, ou seja, utilização pelas empresas de formas de energia que são menos agressivas ao meio ambiente, assim como a modernização do seu parque tecnológico, comprando equipamentos ou revendo processos para que eles sejam menos poluentes e também mais eficientes. Há também a contratação de mão de obra local, a preferência pela aquisição de insumos que são mais sustentáveis para a produção, o lançamento de produtos que tenham menos embalagens e também a questão da digitalização dos processos, que faz com que haja menos consumo de papel. E aí, por fim, a questão da preocupação com o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. Nos últimos anos, na sua opinião, quais foram as medidas mais efetivas tomadas pelos governos brasileiros no combate ao desmatamento no Brasil? Então, ainda no final da década de 90, o governo brasileiro criou novas áreas protegidas na Amazônia, incluindo reservas indígenas e unidades de uso sustentável. Em 2004, foi lançado o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal. Já em 2007, o Fundo Amazônia foi criado para arrecadar junto aos países desenvolvidos recursos financeiros para a conservação da Amazônia. E aí em 2014, num relatório lá numa reunião da ONU, declarou que o Brasil era exemplo de sucesso na redução de desmatamento. E naquela época também houve uma atuação muito intensa do Ministério Público com ações judiciais que reforçaram a aplicação das leis. De lá para cá, a gente tem visto ou acompanhado um pouco a diminuição dessas ações mais assertivas e mais enérgicas em defesa do meio ambiente e contra o desmatamento da Amazônia e de outros biomas brasileiros. E aí a gente tem visto que a quantidade de queimadas começou a crescer, né? Ela já acontece, mas ela começou a ficar num nível, às vezes, descontrolado. E aí hoje, muito recente, todos vocês têm visto os incêndios que estão ocorrendo no Brasil, principalmente no Pantanal. Então, além do ambiente que fica prejudicado, as espécies que lá vivem estão morrendo, não somente carbonizadas, mas também asfixiadas. A senhora acredita que a humanidade pode mudar o cenário ambiental atual e evitar maiores catástrofes,
confirmando uma visão de futuro mais otimista? Eu acredito sim que a gente pode ajudar a mudar esse cenário, reduzir ou minimizar as possíveis catástrofes. Porque eu acho que cada um fazendo a sua parte, mesmo que seja pequena, que seja no âmbito da sua família, da sua escola, do seu bairro, isso vai fazer com que a gente vá melhorando a consciência ambiental de cada um. Muito obrigado, Luciana, por participar de nossa entrevista. E próximo nós temos o Eduardo Seconello. O Eduardo, ele é um engenheiro civil com pós-graduação em gestão ambiental e ele trabalha na consultoria ambiental. Então, vamos para a primeira pergunta. Como que as mudanças climáticas, em decorrência do aquecimento global, afetam as pessoas e o meio ambiente? De todas as ameaças ambientais contemporâneas, o aquecimento global é a maior e a mais grave, em vista de todos os efeitos múltiplos e duradouros e de seu impacto generalizado sobre todo o mundo. Afetam os mares, provocam a elevação do seu nível, mudanças nas correntes marinhas e na composição química da água. Interferem no ritmo das estações e no ciclo das águas, do carbono, do nitrogênio e de outros compostos. Causa o degelo das calotas polares, modificando ecossistemas e reduzindo a disponibilidade de água potável. Torna irregulares os regimes de chuva e o padrão dos ventos. Produzem enchentes e secas mais graves e frequentes. As mudanças produzidas pelo aquecimento global nos sistemas biológicos são vastas e algumas de longa duração e outras até irreversíveis. Num cenário de altas emissões continuadas, superpopulação humana e exploração desenfreada da natureza, prevê-se num futuro não muito distante o inevitável esgotamento em larga escala dos recursos naturais e uma rápida escalada nos índices de fome, epidemias e conflitos violentos. Um estudo mostrou que em 2010 o aquecimento global causou a morte de 5 milhões de pessoas. Em 2011, o Conselho de Segurança da ONU reconheceu por unanimidade que as mudanças climáticas podem ser uma ameaça para a paz e para a estabilidade mundial. Qual o impacto das mudanças climáticas na economia? A mudança climática não é apenas uma séria ameaça para o planeta e para as pessoas, é também um perigo para a economia mundial. Trata-se de um problema que exige a colaboração entre o setor público e o privado, a fim de transformar o modelo produtivo para que garanta e impulsione o desenvolvimento e o crescimento econômico sustentável. As ondas de calor reduzem a capacidade do trabalho e da produtividade. Os furacões, ciclones, tufões deixam milhões de pessoas na mais absoluta pobreza após arrasar cidades com total indiferença. As secas reduzem colheitas, dificultando cada vez mais a árdua tarefa de alimentar uma população mundial que deve chegar a 10 bilhões de pessoas em 2050. Em 2006, o governo britânico foi o primeiro a encomendar uma elaboração de um relatório sobre o clima a um economista, Nicholas Stern. E o resultado foi um texto que se converteu em uma referência. A principal conclusão do relatório de Stern é a necessidade de fazer um investimento equivalente a 2% do PIB mundial para mitigar os efeitos da mudança climática. Cada vez mais estudos e atuações demonstram que as medidas destinadas a combater o aquecimento global são uma oportunidade de ouro para garantir o desenvolvimento sustentável e impulsionar o crescimento econômico. Para construir um modelo de crescimento mais resistente e benéfico, devemos acelerar a transformação estrutural em 5 setores chaves da economia: sistemas de energia limpa, o desenvolvimento dos urbanos mais inteligentes, no uso sustentável da terra, na gestão inteligente da água e na economia circular industrial. A ONU indica que ainda não é tarde para reverter a mudança climática e minimizar seus terríveis impactos. Depois de muita pesquisa, diversas entrevistas e um certo conhecimento histórico, chegamos a uma conclusão. A forma mais efetiva de se obter sucesso é através da contínua educação da população e conscientização do problema. Com uma população conscientizada, ela pode tomar as devidas medidas para resolver o problema. Uma população com um objetivo, uma ideia, pode derrubar reis. Nada ou ninguém pode destruir uma ideia. Ideias são a prova de balas. Se todos souberem de como seus hábitos estão desintegrando com o mundo, alguns vão tomar uma atitude. É inegável que continuaremos com todas essas atividades que degradam o meio ambiente, pois o desenvolvimento acarreta degradação. Mas, com a conscientização coletiva,
engajamento da sociedade e diretrizes políticas adequadas, conseguiremos melhorar a qualidade do nosso meio ambiente.